Louvado seja Deus, que Deus abençoe você e a sua casa poderosamente. Hoje é dia de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. O segundo domingo do mês é o dia que nós, aqui da igreja, do Ministério da Fé Bíblica, nós celebramos a Ceia do Senhor. O segundo domingo de cada mês. Agora, como é um vídeo, é claro que você pode fazer essa ceia assim que for possível. De repente você está corrido aí com trabalho, com alguma coisa e não pode participar agora. Você pode então depois assistir o vídeo mais tarde ou amanhã, não sei, né? E faça a sua ceia também, porque aí o que vai contar é a intenção, tá bom? Como é Santa Ceia, tenho que lembrar você. O que você vai precisar? Você vai precisar de suco de uva, que eu tenho aqui comigo, qualquer suco, pode ser o concentrado, aquele de caixinha, aquele de criança, né? Aquela caixinha pequenininha, né? Você vai precisar de um recipiente, né? Que pode ser qualquer recipiente, pode ser um copo, pode ser um copo descartável, como esse aqui, copinho de café, né? Pode ser um copo americano, tá bom? Eu estou aqui com uma tacinha de vidro, né? Que é da igreja aqui. E também você vai precisar de um pedaço de pão. Se você tiver com a sua família participa da ceia, pega um pão maior, na hora que a gente for consagrar o pão, você apresenta, levanta para o céu, e depois você parte e dá para a sua família um pedacinho de pão cada um, tá bom? Antes da palavra de Deus, nós vamos então fazer uma oração a Deus, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo ao Senhor por Ele estar conosco. Nós não vamos pedir para Deus ficar conosco, não. Porque a Bíblia diz que Ele já está conosco. A Bíblia diz que Ele estará para sempre conosco. Então nós vamos agradecer a presença dEle em nossa vida. E outra coisa, antes da gente orar, lembre-se que Deus está do teu lado. Ele não está contra você. Mesmo que você esteja em pecado, Ele não está contra você. Obviamente que o Senhor não se agrada no pecado que você comete, mas Ele está a teu favor. Ele quer que você se arrependa. Então, antes da ceia, nós vamos fazer também uma oração, onde você pode aí se acertar com Deus, se for o caso. Você pode se arrepender de seus pecados, pedir perdão ao Senhor e restaurar a sua comunhão com Ele. Porque Deus tem uma aliança conosco. É que nem casamento, né? Tem um casamento, o casamento humano tem uma aliança simbólica aqui, né? Assim também, o símbolo da nossa aliança com o Senhor Jesus é o sangue dele, representado pelo suco de uva. E uma aliança quer dizer que os dois estão juntos, porque deve é. Então, Deus está do teu lado, não contra você. Ele quer te abençoar, te ajudar. Mas você precisa tomar uma decisão de ficar firme também nessa aliança. Toda aliança é formada por duas partes. Casamento, por exemplo, é uma aliança, né? Marido e mulher, homem e mulher. Com Deus e a gente. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Em toda a aliança, as duas partes têm algo a fazer. A de Deus é fazer o impossível e a nossa, o possível. Outra parte que Deus faz é nos capacitar, nos dar força, né? E a nossa parte, o que é? É corresponder a essa força, agradá-lo, para que a gente possa viver em triunfo nessa terra. Lutas todos nós temos, mas nós podemos vencer todas elas. Amém? Olha, participa da ceia orando, louvando, cantando, levantando as mãos para o céu. Se você quiser, você pode se ajoelhar na hora da oração. Vamos orar agora. Você pode, enfim, cantar em voz alta. Não tenha medo não, tá bom? Nem vergonha, tá certo? Pode falar com Deus aí e louvá-lo de coração. Vamos orar então? Louvado seja Deus. Oremos. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração neste momento, agradecendo ao Senhor pela tua bondade, agradecendo ao Senhor pela tua disposição em nos abençoar. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos de todo o nosso coração, meu Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aquele que é o nosso Pai, aleluia, louvado seja o teu nome, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, Pai amado, Pai celeste, Pai da glória, Rei da glória, Pai das luzes,
O Senhor é que disse que nós somos a luz do mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti agora. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, meu Pai, por este momento. Obrigado, meu Senhor amado, pelo Senhor estar conosco aqui agora, aqui comigo neste momento e com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, orando comigo, Pai. O Senhor está na vida dela, o Senhor está na casa dela. Então, eu peço, meu Pai, ajude essa pessoa a perceber isso, que o Senhor está glórias ao Teu nome. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a entender que ela não está só, e nem desamparada, e nem abandonada. Louvado seja o Teu nome. O Senhor está com essa pessoa, ela está agora, Pai, pedindo ao Senhor uma confirmação. Então confirma no coração dela, Pai, que o coração dessa pessoa se inflame com o fogo do Espírito Santo agora. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos. Glórias ao Teu nome. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai celeste, te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelo Senhor nos permitir nos colocar diante da Tua majestade agora, para te agradecer, te louvar e buscar a Tua face. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Olha, amigo e amiga, Deus abençoe muito você, viu? Estamos iniciando esta ceia, fizemos a oração, agora vem a parte do louvor, nós vamos louvar ao Senhor. E por falar em que você não está só e que Deus está na tua vida, nós vamos cantar um louvor que você já conhece com certeza, que se chama Acredita. Deus está com você. Ele vai te estender a mão, Ele vai te levantar do chão e Ele vai te abraçar. E Ele vai dizer no teu coração: filho, não tenha medo, porque estou com você em todos os momentos para te dar vitória. Amém? Louvemos ao Senhor então, em nome do Senhor Jesus. Ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução do teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no teu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a tua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perder. Acredita, existe um Deus. Ele vai te estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai te levantar do chão e estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu
Graças a Deus, que louvor lindo, né? Acredita, Deus está com você, acredita, não duvida. O problema das pessoas é que elas duvidam, porque elas não podem ver Deus, né? E a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Então ninguém pode ver Deus. A nossa estrutura física não suportaria, né, olhar para a face de Deus, como o próprio Senhor falou para Moisés, lá no Antigo Testamento. Mas um dia veremos, um dia no céu, com o corpo glorificado, nós veremos o Senhor no céu face a face. Aí teremos um corpo transformado, né? Um corpo como aquele que o Senhor Jesus tem depois da ressurreição. Um corpo que suporta a glória de Deus. Mas isso é para o futuro. O que nós temos aqui agora é a oportunidade de experimentarmos o cuidado de Deus para com a gente. De experimentarmos a bênção de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí se você tem. Pega a sua Bíblia se você possui e vamos ler o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, justamente no capítulo onde o Senhor fala da Santa Ceia. Vamos ler o texto aí? Se você tiver a sua Bíblia, pegue aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Vamos ler os versículos 23. Vamos ler o versículo de número 23 em diante. Olha o que está escrito. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que interessante essa revelação do Senhor Deus aqui através do apóstolo Paulo. Ele estava falando sobre um momento especial da Santa Ceia. Ele estava dizendo o que o próprio Senhor Jesus apresentou para ele. O apóstolo Paulo não conheceu o Senhor Jesus na época que Jesus esteve aqui nessa terra junto com seus discípulos. Não, o apóstolo Paulo conheceu o Senhor Jesus anos depois, numa revelação que ele teve, e algumas visões que ele teve do Senhor Jesus. E tudo que o apóstolo Paulo aprendeu, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Então Jesus ensinou para ele que era um mandamento, que todas as vezes que a igreja se reunisse para partir o pão e beber o cálice, era para que eles partissem o pão, dessem graças a Deus. E aí ele explica: olha, este pão é o meu corpo que é dado por vós. É um símbolo, logicamente, né? O pão não vira carne de Jesus e o cálice não vira sangue de Jesus. É um símbolo apenas. Então o apóstolo Paulo diz que, no versículo 24, que isto é o meu corpo, o pão representa o corpo de Cristo, que é dado por vós. Veja que muitas pessoas, quando participam da ceia, eles não entendem muito bem o que significa o pão. O pão da ceia também não entendem muito bem o que significa o cálice. Eu sei que as pessoas vão dizer: não, eu sei, pastor, o pão representa o corpo do Senhor Jesus. E o cálice, contendo o suco de uva, representa o sangue dele. Certo, mas e daí? Que diferença isso faz na sua vida? É isso que o Espírito Santo está tentando dizer aqui agora. Não basta você saber que o pão representa o corpo, que o cálice representa o sangue. Veja que o Senhor Jesus, ele quer que isso faça diferença na sua vida, diferença prática. Porque muitas pessoas tomam a Santa Ceia do Senhor. Muitas pessoas tomam a Santa Ceia, são crentes no Senhor Jesus.
mas vivem uma vida totalmente destruída, fracassada, vida infeliz. Não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele não morreu entregando o próprio corpo e o próprio sangue para que você continuasse a viver uma vida amarrada, destruída, fracassada, infeliz, frustrada, com depressão, doente, sempre no aperto financeiro, sempre naquela luta que não vence. Não. A vitória do Senhor Jesus na cruz foi a nossa vitória. Veja, no momento, parecia que ele estava sendo derrotado, porque ele foi preso, mas porque ele se entregou. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou provando que ele venceu tudo isso. E ele venceu por nós. Então, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz é para você entender que você é vencedor. Deus decreta você como vencedor. Aliás, Deus diz que você é mais que vencedor. Não é isso que está escrito na Bíblia? Você é mais que vencedor. Então, tome posse dessa vitória. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você é fracassado, que você não tem jeito, que a vida é assim mesmo, cheia de tristeza, essa vida é um mar de lágrimas, é um vale de espinhos. Não, sim, temos as lutas, mas vitória sempre, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então tenha no seu coração isso, que o que Jesus fez na cruz, entregando o seu corpo e o seu sangue, não foi para você continuar vivendo dessa maneira, caso você esteja vivendo assim, com dificuldade, amarrado, não tem progresso na vida, não tem resultado na vida. Muitos crentes têm vontade de morrer, muitos crentes, eles têm vontade de sumir desse mundo, porque não aguentam a pressão. Mas não é isso que o Senhor ensinou. Veja que esse mundo sim é ruim. Esse mundo aqui, ele ainda é um campo de batalha, e nenhuma batalha é gostosa, nenhuma batalha é prazerosa. Toda batalha é sacrificante. No céu haverá a nossa paz eterna, mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, temos as lutas. Mas o que o Senhor Jesus garantiu? Ele garantiu vitória em todas as lutas. É por isso mesmo que ele foi à cruz. Ele foi à cruz, entregou o seu corpo e o seu sangue para que a gente possa vencer. Veja que hoje é domingo de Páscoa, não é? Hoje temos a Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa para muita gente é coelhinho de Páscoa, é chocolate, né? É aquela coisa infantil, né? Não, Páscoa não é isso. Páscoa foi o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Antes de sair do Egito, o povo de Deus teve que fazer a sua Páscoa. E o que estava acontecendo com o povo de Deus lá no Egito? Vida de fracasso, vida de derrota, de humilhação, porque o faraó humilhava o povo de Deus. O faraó obrigava o povo de Deus a trabalhar a troco de pão, pão seco, pão duro. O povo de Deus tinha que trabalhar como escravo, mas era povo de Deus. Você acha que Deus se agrada com o povo dele vivendo como escravo? Nos tempos de hoje, você acha que Deus se agrada de ver você como escravo do diabo, escravo da doença, escravo da miséria, escravo da humilhação, vive passando vergonha, vive passando humilhação, vive aí, às vezes de favor, um filho de Deus, às vezes dependendo do favor dos filhos do diabo. É o que acontece. Tá certo isso? Não, não tá. Por isso que o Senhor Jesus, lá no Egito, ele providenciou a Páscoa para os judeus. Então o que Deus mandou fazer? Deus mandou o pessoal lá pegar, cada família pegar um cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, pegar aquele sangue, passar na porta, nas ombreiras da porta, na verga da porta, né, nos batentes, vamos dizer assim. Mandou o povo comer a carne do cordeiro e depois eles sairiam do Egito, depois a libertação viria. Veja que por causa daquele sangue e por causa daquela carne que o povo usou, no caso o sangue passou na porta e a carne eles comeram, aquilo foi a garantia de Deus para eles poderem sair do Egito e para a liberdade e entrarem na terra de Canaã depois. Veja que Deus ele providenciou para eles a garantia da vitória. Qual foi a garantia? Aquele cordeiro pascal. Cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro lá do Egito, que era um bichinho, né, o quadrúpede, né, o ovino, né, dito assim, né, então aquele cordeiro era representação do Senhor Jesus. Então aquele cordeiro perfeito, sem defeito, né, era uma representação do Senhor Jesus, então, porque aquele povo participou daquela Páscoa, né, que não era ovo de chocolate, nada disso não, era a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro. Então aquilo foi a garantia de Deus para eles poderem sair do Egito. Enquanto o Egito caía numa densa treva, enquanto o anjo da morte estava lá matando os primogênitos do Egito,
porque eles se recusaram a libertar o povo de Deus saiu seguro, o povo de Deus saiu tranquilo, vitorioso do Egito. Por quê? Porque o preço foi pago, quer dizer, o sangue de um cordeiro e a carne de um cordeiro, que já representava o Senhor Jesus. Pois bem, esse cálice que eu tenho aqui na minha mão, esse pão que eu tenho na minha mão, que você tem também aí, representa aquele cordeiro, só que o cordeiro verdadeiro, no caso o Senhor Jesus. Veja que o Senhor Jesus morreu na cruz, repito para você, dando o seu corpo e o seu sangue para que a gente tivesse a garantia da vitória. É a fé nisso que dá a garantia da vitória para a gente. É a fé no que Jesus fez naquela cruz. A Bíblia chama o Senhor Jesus do nosso Cordeiro Pascal. O verdadeiro Cordeiro é o Senhor Jesus. Então, vamos confiar nisso. A nossa vitória é garantida por Deus. Agora, o que nós temos que fazer? Levantar a cabeça, entendeu? Enfrentar os problemas, confiando em Deus e também, claro, tomar atitudes pertinentes a quem pertence ao povo de Deus. A gente, como povo de Deus também, não pode viver de qualquer maneira, viver errado, viver no pecado e mesmo assim querer vitória, né? Não, o povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que viver para servir a Deus. Então, olha bem, aqui eu li para você o que Paulo falou, né? Que o pão representa o corpo de Jesus, o cálice representa o sangue de Jesus e representa a aliança que temos com Deus, assim como Deus fez uma aliança com eles lá em Israel, no passado, lá no Egito, para que eles pudessem ser livres do Egito, livres da escravidão e entrarem na sua terra prometida. Assim também o Senhor Deus, Ele providenciou uma aliança para que a gente saia da escravidão, da miséria, da doença, da humilhação, do fracasso e possa ter uma vida com abundância. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz também, um pouquinho mais para frente. Agora há pouco eu li para você 1 Coríntios 11, versículo 23, né? Agora, olha o versículo de número 28. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Primeiro ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, primeira coisa, tem que se examinar, se julgar, examinar o teu coração. Contrição, diríamos antigamente, né? Então, veja que você precisa entender isso, que você precisa se examinar. Primeiro, está vivendo em pecado? Está vivendo no erro? Está vivendo no adultério, na mentira? Está vivendo na prostituição, na fornicação, nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, da mentira, da inveja, da fofoca? Está vivendo em pecado? Examine-se, quer dizer, reconheça o erro. Deus não está te condenando. Ele está te pedindo para você se examinar, reconhecer onde você está errando. Veja que o apóstolo Paulo fala que naquela igreja de Corinto havia muita gente boa, que já tinha morrido antes da hora, muita gente boa que estava doente e muita gente que já estava fraco. Veja que era uma igreja de Deus, mas olha que vida desgraçada estavam vivendo, olha que vida fracassada, muitos fracos, muitos doentes e muitos que já haviam morrido antes da hora. Veja que aqui que significa morrer prematuramente. Por quê? Devido à vida errada que eles levavam. Participavam da ceia e viviam errado mesmo assim, achando que estava tudo bem. E não está. Mas não era a ceia que matava, que deixava doente ou fraco. O que deixava eles assim era o pecado que eles viviam. Então, eles não estavam entendendo que aquele pão e aquele cálice que eles tomavam representava o Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados, que curou as nossas enfermidades. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? E nos libertou. Eles tinham que viver para Ele, só que viviam para si mesmos. E olha o resultado: fraqueza, doença e morte prematura dentro daquela igreja. Então o apóstolo Paulo fala, olha, para que não aconteça isso com você, examine-se, examine o teu coração, veja a tua vida como está. E se tiver algum pecado, peça perdão a Deus. O perdão é imediato. Veja a graça e a misericórdia de Deus. Ele não veio para condenar, Ele veio para te salvar. Porque Ele sabe que você é ser humano e sabe que você está sujeito a errar. Então o que você faz? Peça perdão a Deus. Arrependa-se e peça perdão a Deus. Segundo, o apóstolo Paulo diz
em 1 Coríntios 11, versículo de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir quer dizer compreender. Quer dizer, muitas pessoas, repito, não compreendem o que significa esses elementos aqui. Eles sabem que representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, mas não passa disso. Então eu vou explicar para você, presta bem atenção. Discernir quer dizer entender. Por que o Senhor Jesus entregou o corpo dele por nós? O corpo lá na cruz, coroa de espinho, cravo nas mãos, levou chicotada antes. No final o soldado veio e cortou o lado dele. Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, o seguinte, que na cruz o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Por que o corpo do Senhor Jesus teve que sofrer? Sabe por quê? Porque o corpo físico de Jesus, representado por este pão, representa o corpo dele levando as nossas doenças embora. A Bíblia diz que o corpo de Jesus ficou doente, representando a gente. A doença, ela é resultado do pecado lá de Adão. E se nós vivermos em pecado, a doença vai ter domínio sobre o nosso corpo. A doença vai dominar o nosso corpo. Então não quer ficar doente? Pare de errar, pare de falhar. Comece a viver uma vida reta aos olhos de Deus. E o pão da Santa Ceia representa o corpo de Jesus, sim, mas o corpo do Senhor Jesus que carregou as nossas doenças. Eu pergunto para você, você está doente hoje? Está enfermo? Está aí com dores? Pois a Bíblia diz que o Senhor Jesus já levou essas doenças embora no corpo dele. Você vai perguntar, mas se ele já levou, por que eu estou doente então? A verdade é essa, existe uma doença no seu corpo, só que a mentira, a grande mentira, é que essa doença não devia estar no teu corpo. Se Jesus já levou, por que você está carregando essa doença? Então você tem que reagir contra isso. Então, na hora que formos apresentar, consagrar o pão, você vai agradecer a Deus por isso. Senhor, este pão que eu tenho em minhas mãos representa o corpo do Senhor Jesus que já levou as minhas enfermidades. Se o Senhor já levou, eu não preciso levar. Então eu não aceito essa doença no meu corpo. Eu não aceito nenhum tipo de doença. Não importa que deu no exame ou o que o médico falou. O que importa é que eu não aceito que essa doença permaneça no meu corpo. Eu creio que o Senhor Jesus já levou a minha doença. E esse pão representa isso. É isso. Veja que o pessoal daquela igreja não estava entendendo isso. Que o pão representa o corpo de Jesus que levou as enfermidades deles embora. Agora, ao invés de participar da ceia com gratidão com relação a isso, o que eles faziam? Não, participavam da Santa Ceia de qualquer jeito, no pecado, sabe? Estava nem aí com o que Jesus fez. Ora, a mesma coisa é hoje. Muita gente, repito o que eu já disse agora há pouco, quer viver uma vida do jeito que quer e ainda exige que Deus a cure. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Me perdoe, mas não vai acontecer. Deus não é trouxa, não é bobo, né? Se você quiser viver uma vida de vencedor, abençoada, de gente curada, saudável, então passe a servir a Deus como tem que ser. Tem que haver arrependimento e abandono do pecado, para que essa promessa se cumpra. Então, a hora que você for, repito, participar da ceia, você vai fazer uma oração. Se houver pecado, peça perdão. Faça um propósito com Deus de nunca mais na sua vida voltar no pecado e, de todo o seu coração, agradeça ao Senhor pelo que ele fez através do corpo dele na cruz. Tá bom? Aí ele fala a respeito do cálice. O cálice representa a nossa nova aliança com Deus. Então, o sangue de Jesus, ele já é para outra coisa. Enquanto que o corpo do Senhor Jesus é para a cura física do corpo, o sangue de Jesus representa a limpeza da alma. Vamos dizer, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Então, aquele povo lá de Corinto, eles não entendiam isso, que eles foram libertos do pecado, Jesus morreu pelo pecado deles, mas eles estavam ainda de novo vivendo no pecado. Por isso que havia doença e maldição sobre a vida deles, né? Então, é isso que o Senhor diz, que você possa se arrepender e começar a viver de modo digno dele. Então, o sangue de Jesus foi um preço muito caro, pago por nós, derramado por nós naquela cruz. O sangue de Jesus foi derramado para limpar os nossos pecados. E como é que você vai voltar a viver no pecado? Entendeu? Então, o que significa o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o cálice? O pão representa a cura das nossas enfermidades. E o cálice representa
o perdão dos nossos pecados. O pão representa a parte física e o cálice representa a parte espiritual. Então o Senhor Jesus fez uma obra completa na cruz, levou as nossas doenças embora e lavou os nossos pecados no seu próprio sangue. Então quando você for participar da ceia agora, pense sobre isso, tá? Participe com gratidão, sabendo de tudo que o Senhor Jesus fez e sabendo agora o que significa esse cálice e este pão. Então que você possa tirar proveito dessa ceia hoje, que você possa hoje ser abençoado através desta santa ceia do Senhor, tá bom? Olha, nós vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração, e essa oração eu quero que você faça de todo o seu coração. Se houver pecados em sua vida, simplesmente se arrependa, peça perdão a Deus e abandone o pecado. Não adianta você pedir perdão agora e acabou a ceia, vai voltar a pecar. Isso aí é prejuízo para você. Então o que você faz? Faça um propósito com Deus, tá bom? Se você não tem pecado nenhum, você pode falar, pastor, glória a Deus, já me acertei com Deus, estou tudo jóia. Então você apenas agradeça ao Senhor, tá? Se você é aquela pessoa que não tem pecado, mas também não tem vitória, então você precisa clamar ao Senhor, né? Para que Ele mude a sua vida, e Ele vai fazer de coração, tá bom? Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Celeste, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti novamente, Senhor, em oração, Te agradecendo por podermos estar diante do Senhor com humildade de coração, reconhecendo que se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, ai de nós. O que seria de nós, Senhor, se o Senhor Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não tivesse pago o preço pelo nosso pecado? Todos nós iríamos direto para o inferno, mas glórias ao Senhor, o Senhor nos poupou e o Senhor colocou o Teu Filho naquela cruz para morrer por nós. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada pessoa que ora comigo agora, se estiver em pecado, mas se arrepende e pede perdão, seja perdoada em nome do Senhor Jesus. Que cada pessoa agora, Pai, comece uma nova vida. Que essa pessoa, meu Deus, que ora comigo, não seja apenas mais um crente na vida, uma pessoa evangélica apenas, alguém que tem uma Bíblia debaixo do braço, Pai. Isso aí é apenas uma figura. Na verdade, que essa pessoa, ela possa ser muito mais do que isso, que ela possa ser uma pessoa que tenha a vida com abundância. Pai, não adianta ser chamado de crente e viver uma vida desgraçada, uma vida derrotada, uma vida humilhante. Não adianta ter o nome de evangélico e continuar vivendo como escravo do diabo, Pai, como aquele povo vivia como escravo no Egito. Chegou a hora da libertação, meu Deus, que essa pessoa que ora comigo tenha o seu perdão dos pecados, a sua purificação, mas também, Pai, muda a história dessa pessoa. Repito, que ela não seja mais uma pessoa que tem uma Bíblia apenas debaixo do braço, mas que ela possa experimentar o Teu poder, meu Pai. Que essa pessoa, nesta ceia de hoje, seja curada, liberta, abençoada, que essa pessoa possa começar uma vida de mais que vencedor, como é a Tua palavra. Por isso, meu Pai, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, de que o Senhor está limpando essa pessoa que ora comigo, na certeza que o Senhor está dando uma nova chance para essa pessoa, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, amigo e amiga, agora chegou a hora da ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Tem aí o seu pão, o seu cálice, pegou aí? Muito bem. Nós não consagramos ainda, vamos consagrar agora. O que é consagrar? Consagrar é separar. A palavra consagrar ou santificar quer dizer separar. Então, não é um uso comum, nós vamos separar para um uso especial. Então, isso aqui, agora, esse cálice e esse pão representam agora o sangue e o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então nós vamos apresentar a Deus, para que Deus abençoe esses elementos e que no participar da ceia, você receba a sua cura definitiva. Você já aprendeu, né? O pão representa o corpo do Senhor Jesus que levou as suas enfermidades. Então você não vai mais participar sem discernir. Agora você discerne, agora você entende. Discernir quer dizer entender. Agora eu entendo, pastor. Eu entendo que esse pão representa o corpo de Jesus que já levou a minha doença. Se Ele já levou, eu não tenho que carregar. Eu vou agradecer a Deus pela fé e receber pela fé a minha cura. Muito bem. Então, que este pão seja para você o remédio. O remédio que o médico até hoje não acertou. O remédio que nenhum tratamento resolveu. Que este pão seja a tua cura
para confirmar a palavra de Deus, tá bom? E que este cálice possa ser, depois da consagração, aquilo que vá confirmar a aliança que você tem com Deus e Deus com você. Repito, Deus não te abandonou, Deus não está contra você, Ele está a teu favor, Ele quer que você renove a aliança com Ele. Saiba que você é dele, povo de Deus tem que viver em vitória. Lutas todos nós temos, e lutas grandes, mas o Senhor sempre nos garante a vitória. Vamos confirmar a aliança com Deus então? Se você tem o pão e o cálice, erga para o céu, pronto, pega aí, põe naquele copinho de Santa Ceia, aquele copinho de café, né? No copo aí, um pouquinho de suco, não precisa encher o copo de suco de uva não, é um dedinho só, tá bom? Só para representar. Pronto, tem aí, pegou? Tem aí o pão, pão de casa, aquele baita pãozão assim, desse tamanho assim, né? Então, pega um pedacinho, a família está aí, ela participa da ceia, então distribui aí um pedacinho de pão para cada um, pronto, levantem para o céu. Levantem para o céu, levantem para o céu. Nós vamos consagrar e também vamos, antes da ceia, cantar um louvor, tá bom? Vamos consagrar? Vamos orar a Deus. Oremos então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti estes elementos. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, este pão e este cálice. Eu te peço, meu Deus, santifica agora. Santifica este pão, Pai, e este cálice, que representam o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que essa pessoa possa participar da ceia, Pai, sem culpa, sabendo que ela foi perdoada pelo Senhor, sabendo, meu Pai, que essa pessoa foi confirmada pelo Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo hoje, Pai, de tristeza, ou derrota, ou dificuldade, eu só sei que o Senhor pode fazer um milagre na vida dela. Então que esse milagre aconteça em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, nós te apresentamos esses elementos, e nós pedimos, santifica, e nós recebemos este pão e este cálice, abençoados, consagrados, santificados de tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Não coma, não beba ainda, espere um pouquinho, pode abaixar já, feche os seus olhos, e cante um pedacinho desse louvor. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Conselheiro,
de amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Pronto? Cantamos. Agora nós vamos tomar a ceia, comer o pão e beber o cálice. Levante o pão para o céu. Pronto? Antes de você comer, escuta. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Pegou do pão, com muito respeito e muito amor, e de coração, coma o pão, devagarzinho, agradecendo a Deus ao mesmo tempo. Pronto? Comeu? Agora o cálice. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Você pegou do cálice, com a mesma gratidão e sinceridade, beba do cálice. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. O que você vai fazer agora? Agora você vai orar, mas você vai orar agradecendo a Deus. Você não vai orar choramingando de preocupação, de medo. Você pode até chorar de alegria, chorar de gratidão. Tem pessoas que são uma manteiga, né? Desculpa a expressão, mas não é crítica não. É que tem pessoas que são emotivas mesmo. Elas choram, só de pensar em Deus já começa a chorar de emoção, alegria, né? Que seja. Mas que você comece a orar agora, agradecendo a Deus. Que você possa receber o batismo no Espírito Santo. Porque a aliança com Deus, representada nessa ceia, te garante ser cheio do Espírito Santo, te garante ser curado, te garante ser vencedor. Então ore agora com alegria. Está doente? Tome posse da sua cura. Levanta, mexe, confia no Senhor, Ele vai te confirmar, tá bom? Oremos então. Pai Celeste, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por mais esta santa ceia. É virtual, Senhor, mas o mesmo Espírito Santo que está em mim, está nessa pessoa, e é Ele que nos une agora. Na mesma fé, glórias ao Teu nome, Senhor amado. Louvado seja o Senhor. Nós Te louvamos. Roda Kovashuria, Mai Plepia Karabashai, de Kovashundi Karabeshiatala. Glórias ao Teu nome, Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, nós Te adoramos, Te bendizemos, Te agradecemos. Ó meu Pai, eu peço ao Senhor agora,
batiza essa pessoa no Espírito Santo, enche essa pessoa com teu Santo Espírito, que ela seja renovada, fortalecida, curada, abençoada. Ó meu Deus, abençoa essa vida, Pai. Meu Pai, que o teu poder se manifeste agora, curando a coluna, o fígado, a cabeça, curando o coração, meu Pai, a visão dessa pessoa, meu Pai, que está aqui agora te louvando, tomando posse da sua cura, mas também, Pai, recebendo a sua vitória, a sua resposta. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor amado. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem gente que está orando até agora, está orando, está pulando aí, né, de alegria, está tomando posse da sua vitória, está vendo aí que a dor saiu, está mexendo, está agradecendo a Deus. Continue. Tem gente que está orando em línguas aí, continua orando em língua, não tem problema não, continua, o culto vai terminar já, mas você pode continuar o teu culto aí, louvando a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Olha, que você possa tirar proveito. A Bíblia fala que você é uma nova criatura em Cristo. Deus tem uma aliança com você, através do sangue de Jesus. Essa ceia foi para confirmar isso. Então, receba a sua vitória, a sua bênção e glorifique a Deus assim, em nome de Jesus. E olha, por favor, viva em santidade. Não volte no caminho do erro. Não volte no caminho do pecado. Por favor, o Espírito Santo alertou, mesmo sendo igreja. As pessoas que vivem errado pagam um preço alto, mas as pessoas que vivem corretamente na presença de Deus, essas recebem as promessas do Senhor, vida com abundância, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Lembrando a você que nós somos a Igreja do Ministério da Fé Bíblica, a nossa sede aqui em Espírito Santo do Pinhal se localiza na rua Vereador Estevão de Filipe, número 95, bem ao lado do supermercado Biasotto. E para encerrar aqui, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez e você fica com louvor aí até encerrar. Tá bom, amado? Deus te abençoe muito. Até a próxima. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por